Eu escutei uma piada boa esses dias. Que o cara tinha vendido pra ele 2 papagaios. Sabe? Ele disse, é um casal. Ele disse, rapaz, tem certeza. É um casal, homem. Tô dizendo. E esse papagaio outro aqui é tarado. Aí é um casal. E os papagaios sem cruzar. Aí disse que quando foi um dia, chegou, tava o papagaio em cima do outro, ó. Tome rola nele. Aí disse, esse aqui que tá embaixo é a fêmea. Vou rapar a cabeça dele pra... Tô essa já não. Eu vou rapar a cabeça dele pra saber que é a fêmea, né? Aí tudo certo. Aí disse que o cara chegou, aí chegou um amigo dele careca na casa dele. Tem até um careca aqui hoje. Chegou um amigo dele careca na casa dele. Aí o papagaio olhou pra ele e veio, pegaram tudo dando rabo também. Pegaram tudo dando cu também, mano. Olha, cada preservado. Pegaram tudo.